Quem já ouviu os áudios certamente deve estar muito animado, porque é uma pancada, é muito bom. Enfim, a gente hoje aqui vai discutir bastante, vai ser um tempo muito bom, gente. Deus tem operado tremendamente na escola de negócios. O Sérgio já está falando aqui o quanto que já tem feito, e muito disso tem também participação da Cris, participação da Patrícia, do próprio João Paulo, que está ajudando a gente pra caramba aí, sendo uma benção. Marilene, então, nem se fala, coitada da Marilene. Mas é uma benção, Marilene, de tanto que ela nos ajuda aí. Gente, vamos começar nossa aula orando sempre, né? Então, Sérgio, dá a benção aí. Ok, Senhor nosso Deus, nós estamos a mais uma jornada. Eu te peço, Espírito Santo, em especial, que nós estamos entrando num nível de revelação, num nível de conhecimento do teu reino cada vez maior. E eu e Daniel precisamos da sua ajuda, assim como todos os demais irmãos que estamos aqui juntos para aprender de ti, porque tu és o nosso professor, Espírito Santo, e o que nós fazemos é apenas tentarmos facilitar um pouquinho, né, uns aos outros, mas nós precisamos agora da tua sabedoria para ministrar. E os meus irmãos, eu repreendo toda distração agora no nome de Jesus, né? E que nós possamos, alguns irmãos não puderam estar hoje, mas outros não estão conseguindo por excesso de atividade, mas eu agradeço por todos que estão aqui hoje, pelos que estarão conosco na próxima segunda, e eu os abençoo, meus irmãos, abençoo que vocês tenham bom ânimo, porque esse módulo é um módulo de preparação para o segundo ano, onde é tremendo. O segundo ano, todos que estão envolvidos, ajudando, preparando o material, é tremendo. Né? Só um minutinho, porque tem alguém chegando aqui. É muito bom. Eu só queria avisar vocês também algumas coisinhas. Na próxima quarta-feira, gente, a gente vai ter uma reunião, né? A Cris já participou, o Márcio não está aí, né? Uma reunião daquele nosso grupo de trabalho, a princípio, né, se chamando Escola de Negócios Connection, mas assim, eu acho que é uma coisa que ainda está aberta. E Deus já fez coisas, já trouxe uma pessoa interessante, né, uma conexão legal, que a gente teve uma reunião com ela na semana passada. Enfim, incentivo vocês a participarem, vai ser na próxima quarta-feira, às 19 horas, tá, gente? Então, estará lá a Cris, estará lá Márcio, eu também devo estar participando, e, né, quem sentir no coração de estar servindo, né, nesse processo de continuar influenciando através, né, da nossa comunidade, vamos juntos, tá? Daniel, acho que vai ser às 19h30. O Márcio criou um grupo no Telegram. Ah, tá. Então, 19h30. Depois eu peço para ele te incluir também no grupo, tá? Tá e ótimo, quem quiser Cris. participar, é só botar no grupo do WhatsApp que ele está incluindo. Obrigada. Legal, obrigado, Cris. Obrigado pela correção. E também, gente, só falando o seguinte, o segundo módulo é um módulo que a gente faz parte, né, do nosso primeiro ano, e esse segundo módulo a gente tem custos, né? A gente teve que fazer as apostilas, teve que fazer todo o processo de tradução dos áudios, então a gente não gastou imprimindo os livros, mas a gente gastou fazendo a questão dos áudios. Então, a gente está cobrando um valor de R$200, tá, por 3 meses, né? Então seria mais ou menos R$70 por semana, né? Menos que isso, R$66 por semana, né? Se você não tiver, por exemplo, por mês, desculpa, por mês, você tem R$66 por mês. Se você não tiver recursos, não tem problema, você pode entrar como bolsista, mas se você sentir no teu coração de continuar abençoando o ministério, vai ser uma bênção, tá? A gente saiba que a gente tem essa mensalidade, mas é isso, né? Se alguma coisa, poxa, não estou podendo pagar nesse momento, não tem problema, continue fazendo, que o mais importante para a gente é continuar, né, nesse processo de influência e de transformação.
Beleza? Vamos começar, Sérgio? Ok, então, como eu falei, eu tenho uma surpresa, né? Eu espero que seja boa para o Nelson, né? Me autoriza aí eu compartilhar agora, que você não está me autorizando, Daniel. Vamos lá, te autorizo, com certeza. Ok. Eu recebi o ano passado, né, uma cartinha que me deixou muito motivado, eu quis compartilhá-la com vocês hoje. Foi uma carta do meu amigo Nelson. Ele escreveu assim, eu mandei um áudio desses, né, para ele, e ele escreveu isso para mim aqui, ó. E Nelson me empoderou muito, assim, me motivou muito, né, o que você escreveu a persistir, a continuar, foi muito árduo. Mas o Nelson escreveu para mim, Sérgio, estou assistindo o seminário, né, essas gravações, e tenho gostado muito. Estou há 26 anos em uma igreja que prega somente a eternidade de salvação, não havendo orientações nenhuma sobre trabalho e negócios. Isso veio até mim por Deus, pois tenho passado momentos incertos acerca de trabalho e finanças. Obrigado, irmão, vou assistir tudo, mas até onde assisti gostei muito das colocações e dos exemplos citados. Vou tentar que isso chegue até o Bolsonaro. E não foi pela sua mão, mas foi pela mão da Carol, já chegou, né? Tem o Glauco agora envolvido em chegar na mão do ministro da Educação, né? Apesar de A Justiça já chegou. Oi? A Justiça já chegou. Chegou. E agora o Glauco está empenhado aí, né? Assim que essa poeira baixar, chegar no ministro da Educação, né? E então, vai chegar também. Sérgio, Nelson, ficar na cultura. Que legal. Sérgio, tem um áudiozinho que vai estar chegando para o senhor, para você. Legal. Olha, que Ele mandou, só que como ele ainda não está no Rio de Janeiro, ele não quer passar por WhatsApp. Olha. É muito bom. Então, meus irmãos, então eu quero te agradecer, Nelson, pela sua carta, porque essa sua carta me motivou a persistir, né? E eu te peço perdão por não ter te consultado antes, né? Que isso, benção. Podemos seguir, então. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu vou fechar todo mundo aqui, o áudio. Qualquer coisa, é só para não dar interferência. Qualquer coisa, se alguém precisar, aí abre de novo, tá? Então, esse módulo se chama Glorificando a Deus na Guerra entre as Duas Sementes, né? Em Gênesis 3.15, a Bíblia diz que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. E esta ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se referindo a Jesus, né, e Satanás, né? E, na realidade, é uma guerra que hoje nós vivemos, né, travada na nossa mente. É uma guerra de princípios, de valores, né? Ontem eu ministrei um pouquinho sobre isso. Satanás, astutamente, desde a época do Jardim do Éden, ele já usa a motivação que está dentro do ser humano, né, pelo prazer, pelo gozo, né? E foi assim que ele atraiu Eva à desobediência, né? Mostrando, quando Eva olhou para aquela fruta, viu quanto tinha uma aparência de sabor, né? Quanto era bonita e quanto poderia lhe dar entendimento, né? Foram a argumentação que Satanás usou, e o ser humano ele sempre quer ter essas experiências, né? Se encher mais e experiências novas, né? Só que há limites estabelecidos por Deus, e às vezes é muito difícil nós entendermos esses limites. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho isso, né, sobre a grande guerra que é travada, e essa guerra é travada aqui na nossa mente. Então, o objetivo da lição, né, uma revisão, um pouco da revisão do que nós já falamos no módulo 1, qual é a missão dos cristãos na Terra após serem salvos, a construção de um estilo de vida e de uma visão de mundo verdadeiramente cristã, né, e como medir o sucesso, conectar a salvação com o reino de Deus e como o nosso ministério no mundo e no local de trabalho podem glorificar a Deus, né? Então, coisas que nós já trabalhamos bastante no módulo 1, e hoje nós estamos fazendo uma revisão
claro, acrescendo alguns pontos novos. Então, o primeiro engano que Satanás, né, coloca no mundo, através da sua cultura, da sua influência, é que somos informados falsamente que, quando somos salvos, devemos parar de investir, gastar tempo, né, em nós mesmos e de usar nossa energia criativa no mundo atual, porque esse mundo vai para o inferno, esse mundo vai ser destruído, o mundo jaz no maligno, e essa má interpretação dessa palavra, né, fala, cara, não se meta com isso, não se meta com a política, tudo é do diabo, né? Então, mas que nós devemos nos preparar mesmo, né, para o retorno de Jesus. Então, as igrejas aí o tempo todo, já tocou mais uma tombreta aí, né, aquela óleo que vazou lá no Ceará, era um sinal, e assim as pessoas vivem esperando Jesus, e a terra está cada vez pior, né, porque a nossa escola tem exatamente, está querendo quebrar esse paradigma, um desses paradigmas, que as pessoas ficarem o tempo todo esperando por Jesus e não fazerem nada para mudar a cultura da sociedade e dos valores, né? Então, a aplicação-chave dos negócios a verdade é que o nosso Ministério de Negócios deve alinhar-se em glorificar a Deus agora, né? Não glorificar a nós mesmos ou retirar-se do mundo. Tratar do agora lida com os nossos hábitos de trabalho, né? Os nossos hábitos de relacionamento, né? E aí tem hoje é um dia de revelação tremenda, né? Quando nascemos de novo, somos empoderados pela água e pelo Espírito, né? Vejam que em João 3.3, quando Nicodemos vai ter com Jesus, ele tem a seguinte questão, né? Jesus, como é que eu faço para herdar o reino de Deus? E Jesus disse, na verdade, isso no 3.3, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Então, veja bem, nascer de novo não pode ver, que é o batismo nas águas, né? Porém, é a confissão de Jesus. Aí você já tem a primeira experiência e pode começar, aquele cara que vem para a igreja, ele ouve as pregações, ele fica maravilhado com as histórias de que Jesus curou, ele vê o reino de Deus como se fosse um teatro, né? Mas olha o que fala João 3.5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se nós somos batizados nas águas e no Espírito Santo, já é tempo de nós já estamos dentro do reino de Deus, né? E aí nós já temos que viver de acordo com a cultura e com os princípios do reino de Deus em tudo que Deus nos der para cuidar. E eu reforçado por isso está Colossenses, né, 1:13, que fala que nós já fomos transladados do reino das trevas para o reino da luz, né? Então, conforme João 3:12, tudo que Jesus falando, né, em João 3:12, que as coisas que eu estou falando são... Como é que vocês querem que eu fale coisas da vida eterna, celestiais, se vocês não entendem as coisas que eu estou falando aqui para a Terra? Então, tudo que Jesus ensinou é para aplicar aqui na Terra e não na eternidade, né? Porque na eternidade não tem nem problema para resolver. Na eternidade vão ser outra realidade que nós vamos administrar. Então, conforme João 3:12, tudo que Jesus ensinou é para aplicarmos imediatamente na Terra e não no céu. É sobre como deve ser nossa nova vida na presença de Deus. Algum comentário? Gente, assim, o segundo módulo, a gente trata sobre cosmovisão. O Sérgio, depois, daqui a pouco, vai dar um significado sobre a cosmovisão. Mas, assim, é importante pra caramba a gente entender tudo tudo que está acontecendo ao nosso redor e pensar com a mente e com os olhos de Deus, né? Isso vai dar para a gente uma cosmovisão. Por exemplo, a gente está num tempo, né, que, poxa, a gente consumiu um monte de coisa
do mundo, né? A gente foi educado sobre os princípios do mundo, a gente comeu, a gente se alimentou pra caramba da literatura, da filosofia, da economia, da política do mundo, de tudo que o mundo está falando, né? É até engraçado, porque hoje, né, foi quebrado como é que eu posso fazer? Uma barreira, né? Muita gente era cega em relação a uma coisa, a mídia, né? Vocês com certeza já devem ter percebido isso. Poxa, sei lá, 5 anos atrás, o pessoal era muito cego, ele só consumia algum tipo de informação de mídia, de uma plataforma de mídia. Hoje em dia, a gente vê que muito do que era consumido antigamente era completamente viesado parcial para você enxergar com sentido, né? E hoje a gente tem outras formas de conseguir enxergar as coisas, né? O mundo real, né? Não estou falando só do mundo espiritual. E é assim que aconteceu ao longo de toda a nossa vida. A gente foi ensinado com princípios do mundo, com teorias humanistas. E aqui, ao longo dessas 12 aulas, a gente vai aprender e vai fundo, né? No que a gente tem que acreditar, no porquê que a gente tem que acreditar e o que a palavra de Deus fala sobre tudo isso, né? E entender que isso tudo é um processo. Vocês já estão num processo, a gente, né? Todos nós estamos num processo já de mudança, né? De tirar toda essa questão, né? Tudo que a gente já ouviu, tudo que a gente já se formou nas faculdades, nas nossas universidades, né? Nos nossos colégios, através da mídia, da imprensa, através dos nossos políticos. A gente já está nesse processo, né? A gente já está fazendo há 3 meses aqui a Escola de Negócios e a gente precisa continuar, né? E vai ser difícil, vai continuar sendo difícil. Quando eu fui ano passado estava nos Estados Unidos, né? E vocês sabem, né? Quando você vai para fora do país, a diferença cultural é grande, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você vai, a última vez que eu fui, poxa, uma coisa que eu fiquei maravilhado, você vai alugar um carro, Sérgio, você não precisa verificar, o cara lá não verifica tudo do carro contigo, não, eles te entregam a chave, vai lá, você escolhe qualquer carro, você sai e não tem nenhum tipo de barreira. Então, assim, é uma coisa surreal. Aqui no Brasil, isso não existe nunca, né? Não tem barreiras, não tem impedimentos, né? Simplesmente tu pega qualquer carro que está lá parado naquele monte de carro e você escolhe ele e você vai embora, né? Então, a diferença cultural é muito grande. E aí, o que acontece? Você chega nos Estados Unidos, tudo você tem... É tudo diferente, né? Então, você vai dirigir, você tem que parar onde está lá o pare, né? E, geralmente, você não para, aí você vai. Mas aí, com o tempo, você vai pegando, você vai entendendo aquela cultura e você vai vivendo aquilo ali e aquilo vai fazendo parte de você, né? Mas você precisa de um tempo para se desprogramar, né? Você precisa de um tempo, porque senão é a mesma coisa. Quando você sai de lá e volta para cá, volta na lei da selva, direção ofensiva, sei que, nego te roubando. Caraca, é uma doideira, né? E aí você volta também com a cultura um pouquinho de lá. Então, assim, querendo ou não, você volta muitas vezes querendo fazer exatamente o que está a cultura e depois, infelizmente, né, o nosso meio, ele contamina a gente volta a fazer um monte de besteira que a gente não deveria fazer. Então, assim, é um processo, tá? É um processo de desconstrução. A gente precisa entender isso como uma grande desprogramação da nossa mente, né? Então, fiquem animados com esse tempo, vai ser um tempo muito bom. Amém. Então, a meta de todo cristão, né, como o Daniel acabou de colocar, desprogramar-se, né, do velho homem, né, do mundo que a gente vivia, dos valores, né, e renovar a nossa mente, que é o que realmente fala Romanos 12, 1 e 2. Quando aplicamos a palavra de Deus no nosso dia a dia, nós experimentamos a alegria de ser um com Cristo, né? E produziremos frutos e habilidades que serão usados por Deus na eternidade, ou seja, passarão pelo fogo, né? É uma realidade que todos nós deixaremos esse mundo, né? E iremos para a eternidade. E nada que é material nós levaremos, mas, como está em 1 Coríntios 3, 9 e 15, posso até ler uma parte aqui que fala assim: a obra de cada um se manifestará na verdade o dia
né, do julgamento, a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte, né, permanecer, esse receberá galardão. Então, tem uma obra que vai passar pelo fogo. O aço derrete no fogo, né, na temperatura de 1.500 graus, a madeira com 200 graus está queimando. Então, assim, as coisas materiais vão derreter, né? Mas as nossas habilidades, nossos valores, nosso conhecimento, nosso caráter, isso sim passará pelo fogo e não vai se queimar, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, você pode até ser salvo, né? Como diz aqui em Coríntios, mas será como alguém que saiu de uma casa pegando fogo. Ou seja, você chega na eternidade sem nada e, com isso, você vai ter limitações de governar com Cristo, né? Talvez não é aquilo que Deus planejou para você. Então, nós temos que entender que as nossas habilidades, os nossos valores chegarão à eternidade. Ou seja, nós investimos aqui na Terra, né, não buscando lucro, mas gera lucro, porque pessoas que são éticas, pessoas que têm caráter, têm valor, né, têm algumas funções nas empresas, como departamento de compra, departamento financeiro, que é impossível você ter uma pessoa que não seja honesta, né, ainda mais num mundo de corrupção. Então, você tem frutos desenvolvendo seu caráter e suas habilidades aqui na Terra e também usará na eternidade esse tipo de valor, né? Então, 3 habilidades fundamentais, né? Um cordão de 3 dobras é o quê? É uma corda, imagina, com 3 pernas, né? Uma arrebenta, tem mais 2 para segurar. Então, essa é a ideia, né? Então, esse cordão, você tem na realidade, que nós vamos tratar aqui, são as 3 pernas básicas de tudo que nós temos que entender. A primeira é a revelação da identidade. Já falamos isso muito no primeiro módulo. Quem eu sou em Cristo Jesus? Eu sou um pobre pecador ou eu sou o herdeiro de Deus, né? O que devo fazer aqui na Terra? Esperar Jesus voltar, né? Ou influenciar aonde eu trabalho, aonde Deus me colocou, né? Como eu vou fazer isso? Então, nós estamos aqui num projeto de nos capacitarmos para poder influenciar. Vai chegar a hora, por que talvez a gente não chegou ainda lá no Ministério da Educação? Porque talvez não tivéssemos preparado. Mas daqui a pouco, eu acho que, assim, né, as coisas estão se aproximando. Quem sabe, daqui a 1 mês, 2 meses, o Senhor fala, não, vocês já estão preparados para ir lá e não falar bobagem. E apresentar um projeto, porque não adianta chegar lá na porta do gol e não saber chutar a bola para dentro do gol. Quer dizer, a gente tem que levar uma proposta, né? Não adianta ir lá conversar, né? E é isso que nós estamos fazendo, nos preparando para influenciar em todos os níveis, na nossa casa primeiro, né? Na nossa igreja, na nossa empresa, e quem sabe, se tivermos uma oportunidade, até na nação. Outra corda muito importante, a identidade relacional, né? Com quem nós vamos trabalhar, né? Juntos, né? Num determinado projeto, quem é que nós vamos nos unir, né? Como vamos construir juntos isso, né? Como faço para viver em uma comunidade e pensar relacionalmente, né? Leiam Efésios 4,16 sobre isso, né? Que nós somos como uma junta, né? Efésios 4,12 diz, e se alguém prevalecer contra perdão, Efésios 4,12, não achei aqui agora, não importa, depois eu acho, a gente compartilha, só para não perder muito tempo. Mas, enfim, que nós temos que ser um só corpo, né? Habilidade de administração, como adquiro maturidade, né? Ontem eu falei um pouquinho sobre isso, né? Até o próprio mundo diz que é através de você adiar, por exemplo, quando você é uma pessoa que é mimada e o seu pai satisfaz todas as suas necessidades imediatamente, né? É como a criancinha que está no colo, né? E o pai vai a
uma loja de brinquedos e ele sai com o dedinho apontando assim, né? E o que ele vai apontando, o pai vai pegando, vai botando na cesta, porque ele quer agradar o seu filho, né? Então, na realidade, ele está fazendo um mal tremendo, porque ele não está ensinando aquela criança a saber esperar, né? Esperar o tempo de Deus. Esse é o grande problema do cristão. Ele quer as coisas de imediato. Ele quer que chegar na igreja, o pastor bota a mão na cabeça dele e todos os problemas dele vão ser resolvidos. Enquanto Deus está falando, cara, não é nada disso. Eu quero que o meu filho aprenda a obediência através de viver a realidade e não viver a irrealidade, né? Então, assim, como eu adquiro maturidade, né? Através da obediência, aprendendo a trazer cuidado e trazer vida, né? A trazer abundância, multiplicar a tudo que Deus tem nos dado para cuidar. Assim, o Sérgio acabou de falar sobre o cordão de 3 dobras, e para você entender bem, o cordão de 3 dobras é isso, é um tipo de cordão, gente, é um material que é muito mais resistente simplesmente do que um fio normal, né? Então, são 3 dobras que manifestam, o cordão de 3 dobras, ele manifesta basicamente relacionamento, né? E é relacionamento que Deus está mais preocupado, né? Então, por que são 3 dobras sempre, né? Você tem que partir do princípio que num relacionamento é você, uma outra pessoa e tem um outro ser aqui junto dentro desses relacionamentos. É o quê? É Deus. Então, se é você e a tua esposa, é Deus junto. Se é você e o seu sócio, é Deus junto. E isso vocês vão sempre formar um cordão de 3 dobras. Se você pensar em cordão de 3 dobras, pensa em relacionamento. Tudo aqui que ele está falando, ele está falando sobre relacionamento, né? A escola de negócio é sobre relacionamento, né? Se você tiver uma empresa, onde é que você vai focar? Primeiramente, relacionamento, né? Então, isso é muito importante, tá? Cordão de 3 dobras, você pensa em relacionamento. Por exemplo, ele fala sobre revelação de identidade, que o Sérgio falou, ao longo de toda a escola de negócio, a gente fala sobre identidade, como fala também na escola de sobrenatural, né, que o próprio João Paulo participa aqui. É sobre identidade, né? Você saber onde é que você vai chegar, você saber qual é a tua missão, né? Então, qual é a tua visão para esse lugar? Qual é a tua visão para o teu trabalho? Né? Se você, o próprio Denis falou no áudio, né? Se você saber exatamente para onde você vai chegar, cara, você não vai se desviar dele, você não vai ter problema com disciplina, porque a visão, né, ela vai te levar até lá. Não importa os problemas que você esteja passando, não importa o tamanho do coronavírus, o tamanho desse isolamento, você vai continuar firme, porque você tem a visão clara do que Deus quer para a sua vida. É assim numa empresa, por exemplo, que tenha um plano de carreira, né? A diferença de uma empresa que tem um plano de carreira bem definido, né, e uma empresa que simplesmente contrata as pessoas é a questão de visão. Olha só, se você chegar aqui, você vai fazer isso, você vai ser bem, você vai ter uma boa performance, e se você tiver essa boa performance, você vai chegar nesse lugar. Nas outras empresas, talvez não. Se fica alguma coisa meio perdida, sem definição, a pessoa ela tende a desanimar. Então, é importantíssima essa questão da clareza de visão, uma identidade, né? Revelação de identidade. É isso que a gente está entendendo aqui. Quem nós somos em Cristo Jesus, co-herdeiros, co-participantes, né, nessa nossa missão de pregar o evangelho. A identidade relacional, como o Sérgio falou, né? Quem que você está se relacionando? Né? Nesse livro, o próprio Denis falou sobre um livro que eu li e é muito verdade. Ele fala sobre as empresas que mais dão lucro, ou melhor, sobre as empresas que mais duram. E as empresas que mais duram são aquelas que contratam pessoas certas. Elas escolhem as pessoas certas para aqueles cargos, né? E quem que você está escolhendo para estar perto de você, seja o seu relacionamento, né? Acho que todo mundo aqui já é casado, tirando o Thiago. Tiagão, tem que escolher a pessoa certa para a tua vida, né? Porque assim você vai evitar problemas. E a gente tem também o Márcio Petrucci aqui, que é um grande, trabalha bastante com RH e sabe bastante disso, né? Então, assim, e a habilidade de administração, gente, é muito importante, né? É muito importante. As pessoas hoje, elas estão se preocupando muito, né, com essa questão do emocional, né, do quanto que do soft skills, né? Cada vez mais os gestores, eles se preocupam com soft skills, né, que são características
emocionais, características de personalidade das pessoas, né? Por quê? Porque uma pessoa que seja confiável, uma pessoa que não tenha, que goste de praticar o agora, né? Não simplesmente seja boa tecnicamente, mas, poxa, ela tem um caráter, ela, poxa, tem uma fé inabalável, queira praticar agora, queira performar, é o melhor tipo de pessoa, né? Então, as pessoas hoje em dia, elas têm investido em coaching para tratar feridas que impedem a pessoa de trabalhar agora, né? Então, o coaching está sendo bastante contratado, as empresas estão gastando bastante dinheiro. A gente precisa estar fincado nesse cordão de 3 dobras, que é relacionamento. É tudo relacionamento, gente. Amém. Então, outro engano do mundo é que somos informados falsamente que o cristianismo tem pouco ou nada a dizer sobre o que vemos, como vemos o mundo real. Ou seja, que não seja na área da moralidade, né, pessoal. O mundo quer que acreditemos que o mercado não significa nada para Deus. Lendo de novo, somos informados falsamente que o cristianismo tem pouco ou nada a dizer sobre como vemos o mundo real, que não seja na área de moralidade. Ou seja, o cristianismo só serve para cuidar da moralidade. Não pode adulterar, não pode fazer isso, não pode pornografia, etc. Mas, na verdade, não é nada disso. O cristianismo é muito mais que isso, né? A santidade é algo muito importante. A verdade é que o pensamento do sistema mundial vai nos sabotar, aprisionando-nos em seus caminhos, ou dizendo-nos que o mercado não significa nada para Deus. O cristianismo tem algo a dizer sobre todos os aspectos do mundo real, em todos os segmentos, em todas as áreas, né? Então, quando nós saímos do Egito, né, que é uma analogia que ele faz, né, saímos do Satanás aqui sendo como se fosse o faraó, né, ele faz essa analogia. Quando saímos do reino das trevas ou saímos do Egito, começamos o processo de tirar o Egito de dentro de nós, né, especialmente na nossa maneira de pensar e raciocinar, que é isso que Romanos 12, 1, 2 fala, né? A vida santa não requer apenas a moralidade sexual e a autodisciplina. Exige uma mente remida, né, renovada, em todas as áreas da vida. O conteúdo de ensino das escolas seculares, né, ele foi o resultado de um esforço autoconsciente, né, de líderes anticristãos, de manter a educação fora da influência dos cristãos. Quem controla as escolas, controla o futuro. Hoje, isso é uma realidade. Todos os jovens, seja de universidade privada, filho de gente rica ou pobre, todos saem socialista, comunista das universidades. Por quê? Porque existe toda uma estratégia de convencimento, né? E isso, seja no Brasil, nos Estados Unidos, você vê um país como os Estados Unidos produzirem filhos comunistas, pô, isso é absurdo, né? Totalmente contraditório, né? Mas isso foi algo muito bem estruturado, muito bem estudado. As pessoas falam, quando é que o anticristo vai nascer? O anticristo já está aí, e ele está operando através da educação, né? Da mídia, e é por isso que nós precisamos ter acesso aos projetos de educação, aos projetos de comunicação, né, para poder reverter esse processo, né, e não ficarmos enclausurados, desligando TV e tudo, porque, pelo amor de Deus, o cristão não foi feito para recuar, ele foi feito para avançar, para ter liberdade, né? Então, como se dá a desprogramação? Se dá através da leitura das Escrituras e aplicação aos relacionamentos, porque a palavra de Deus é para aplicar relacionamento, né? Realmente, por exemplo, se eu quero construir uma casa, calcular quantos ferros eu vou colocar na coluna, na viga, eu não vou encontrar isso na Bíblia, porque isso a ciência que Deus deu essa habilidade a alguns homens para ensinar como é que faz essas coisas. Mas a nível de relacionamento, né, os psicólogos, psiquiatras, estudam, né, como eu citei ontem na minha ministração, e chegam, na realidade, ao que Jesus falou simplesmente há muito tempo atrás, né? Então, assim, a nossa desprogramação só tem um jeito, ela não vai se dar subindo o morro para orar, subir o morro para orar de madrugada é fantástico,
Mas a desprogramação só se dá através de uma meditação na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, fazer aquela palavra se tornar uma verdade primeiro dentro de nós e depois nos nossos relacionamentos com as pessoas com que nós nos relacionamos, né? Que é a educação de filho, nos negócios, no modo de liderança, né? Etc. Isso é cosmovisão, gente. Isso é cosmovisão bíblica, né? Você vê o mundo de acordo com o que diz a palavra de Deus. Gente, isso é muito sério. Quanto você quer que o seu filho, poxa, tire, né? Seja retirado da cabeça dele tudo que você construiu na cabeça dele de princípios bíblicos. Imagina, colocando através dessas escolas, que os professores, eles não ensinam como as crianças têm que pensar, mas eles ensinam o que as crianças devem pensar, né? Não é como pensar, não, é o que pensar, né? E isso tem, quem nunca viu, não teve oportunidade de assistir o filme do Brasil Paralelo, eu, poxa, recomendo demais, gente, é muito importante, assim também como a gente está falando aqui, assistam o filme Pátria Educadora do Brasil Paralelo, ele conta a história de como aconteceu a educação, e a educação, né, ela sempre foi, culturalmente, como é que era? Era através do pai para o filho, né? Então o pai ensinava para o filho, desde lá atrás, né, a gente vê toda a Bíblia, os judeus, eles passavam de pai para filho, e as escrituras, elas são assim também, né? E aí o que acontece? Lá com a Revolução Industrial, os pais não tinham mais tempo para cuidar dos filhos, né? Porque tinham que sair para trabalhar nas fábricas. E aí começou, não, vamos fazer o seguinte, vamos ocupar os filhos aqui, dando educação para eles. Só que, o que aconteceu? Os governantes logo perceberam o seguinte, eles perceberam que as crianças ali, em sala de aula, com o professor, seria uma grande massa de manobra para eles próprios. E a partir daí aconteceu, a partir do século XVIII, foi assim, né? A educação como um grande pilar de massa de manobra do governo, gente. Então, tudo isso que a gente está aqui hoje, a gente está chegando no ápice, porque foi um tijolinho construído depois do outro. Então, é um processo demoníaco, sistema do mundo. Então, cabe a você, pai, você, mãe, né, desprogramar isso, né, tentar blindar um pouco teu filho mesmo. E com você mesmo, você vai entendendo por que você hoje pensa de uma forma que é contrário ao que diz a palavra de Deus, né? É por conta disso, é por conta do sistema do maligno, né? Bem, enfim, Sérgio. Então, finalmente, definição de cosmovisão. É a visão de toda a vida, ou seja, como nós vemos a humanidade, o homem, né, o ser humano, a natureza e o universo criado. E nós podemos ver isso sob o ponto de vista humanista ou podemos ver isso sob o ponto de vista cristão, né? Que é a visão de toda a vida através das escrituras, a qual rejeita, por exemplo, o dualismo, né, que o espírito é bom e a matéria é má, o marcionismo, né, que diz que o Antigo Testamento é um documento obsoleto e é liderado por um Deus diferente de Jesus, porque era um Deus mau e agora Deus mudou, agora ele é um Deus bom, né, e as igrejas já rejeitam, diz que o novo... Só que naquela época, né, isso é muito bem explicado, né, as escrituras do Antigo Testamento ajudaram a construir o Novo Testamento, porque não existia quando Paulo citava para Timóteo, né, que ele tinha que meditar nas escrituras, que toda escritura é boa para arguir, para ensinar, etc. Ele estava se referindo a quê? Ao Novo Testamento? Não, o Novo Testamento só foi canonizado, só foi organizado 400 anos depois. Então, é uma grande heresia achar que o Antigo Testamento não tem mais validade, mas isso é ensinado nos púlpitos das igrejas, né? Então, assim, a visão cristã, a matéria e o espírito, elas não são separadas, né? A matéria não é má, a matéria foi criada por Deus, nós já falamos disso exaustivamente, né? E eles têm que andar em harmonia com os princípios e valores de Deus. E toda a palavra, todas as leis, os princípios que estão no Velho Testamento se aplicam, sim. O que não se aplica é muito claro. Jesus deixou bem claro o que deixou de valer, né? Como, por exemplo, festas festivas que eram
inerentes a uma experiência que o povo judaico viveu. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto aqui. Gente, o mundo quer que a gente continue pensando dessa forma. Ontem, né? Eu vi uma resolução do STF, do Fachin, dizendo, né, propondo abuso de poder religioso, que abuso de poder religioso gerasse perda de mandato. Ou seja, se um pastor falasse alguma coisa, né, de um político, falasse bem de algum político, esse político ele podia perder o mandato dele. Olha que fim do mundo. Mas nas universidades, agora, você pode falar pra caramba, você pode fazer apologia e pode estimular aquele político lá que determinados centros acadêmicos diretórios gostam. Então, assim, por que eu estou falando isso tudo? Porque o inimigo quer que a gente se cale. O inimigo quer, e isso tem passado para as igrejas. Ontem eu estava falando isso com um irmão da igreja, ele falou, mas tem que ser assim mesmo, não sei o quê. Cara, não tem que ser assim. Não tem que ser assim. A igreja tem que se levantar como a voz profética. É claro que, poxa, a gente aqui evita falar um pouco sobre políticos claros, assim, né? Nominalmente. A gente evita aqui, eu e o Sérgio, mas porque para a gente o mais importante é formar o nosso conhecimento, o teu conhecimento a respeito de política, de economia, de tudo. Mas a igreja ela tem que ter essa liberdade. Se a gente perde a liberdade, gente, acabou. Amém. Então, outro engano mundano, né? E depois nós vamos partir para o intervalo rapidinho, de 5 minutos, 2 minutos. Somos informados falsamente que os fatos e razões científicas dão suporte ao mundo real, ao passo que as questões religiosas são pessoais e subjetivas. A verdade é que devemos manter nossos corações nas mãos de Deus, né, de modo a manter nossas vidas livres do engano. São princípios bíblicos que sustentam qualquer sociedade bem-sucedida. Os princípios bíblicos precedem a razão e a sabedoria convencional. Então, Daniel, vamos um minutinho, quando a gente voltar, a gente trata essa questão. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloca na luz. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode abrir o microfone. Vou rapidinho aqui, mas pode falar. Se quiser comentar. Eu queria só... Oi, Eliane. Espera aí que o Márcio vai abaixar aqui. Eu estou te ouvindo baixo aqui. É o meu celular? Eu queria reforçar para que as pessoas vissem realmente esse vídeo da Pátria Educadora, esse filme, que é muito importante. São 3 filmes, mas que vissem pelo menos um, que eu acho que vai cooperar também para esse curso da Escola de Negócios e para a visão que muita gente não sabe como a educação, durante anos e anos, vem sido doutrinadora para as crianças e principalmente nas universidades também. E que a Escola de Negócios dá muito subsídios para a gente estar mudando isso enquanto filhos de Deus, com a identidade de Deus. E eu sugiro, né, encorajo a todos estarem vendo. Eu vou ver se eu posto lá na Escola de Negócios, compartilho o vídeo para vocês estarem dando uma olhadinha. Sim. Obrigado, Eliane. Sobre o que o Daniel falou, que a educação, começou a observar que a educação poderia ser assim... que teria, assim, os professores teriam grandes poderes, né, para manipular os pensamentos das crianças, né, a partir do momento em que as mulheres foram trabalhar fora. Estamos escutando bem? Estamos escutando? Estamos sim. Então, será que hoje a gente não retomaria, então, esse fio com essa quarentena e os pais sendo os professores das crianças? Será que hoje a gente não tem um fiapo de esperança aí? Muito. Eu tenho visto e tenho recebido muitos comentários da minha esposa. Eu fui comer, o pessoal chegou com um lanchinho aqui.
Não? A minha esposa, ela vê muitas influenciadoras cristãs, né? E aí, eu estava falando, todas essas influenciadoras, elas deixaram de trabalhar, agora estão em casa. E elas estão dizendo, né, inclusive, né, família também tem falado, o quanto que as crianças não cresceram de nível em 3 meses. O nível foi absurdo. Do nada, elas cresceram mais que 1 ano de estudo na escola. Né? Por quê? Porque o pai está ali, está falando, né? Não é simplesmente uma doutrinação, uma coisa que aquele professor, né, que pode ter aquele tipo de viés, né? Vai falar e vai colocar na questão do filho. O negócio que hoje, qual é o problema? Uma daquelas propostas daquela escola sem partido. Não era que, poxa, nenhuma outra ideologia fosse falada, não. Assim, as questões podem até ser faladas. O problema é que esses professores, eles falam apenas um tipo de ideologia, que é a ideologia que eles gostam, né? Sim. E aí escondem todo o restante. Se você argumenta alguma coisa, você é punido, né, eles brigam com você, tira menos. Isso tem acontecido mesmo, é muito verdade. Então, o que você falou faz todo sentido, Jaque. E eu tenho recebido pessoas comentando a respeito disso, né? Vivendo na prática mesmo, o quanto que eles darem, né, esse isolamento permitiu eles estarem próximo dos filhos, né? E o quanto que os filhos cresceram, né? Então, assim, eu acho que tem sido muito bom. Tá joia. No estreia que eu entrei agora pelo computador, então Jaqueline entrou, é porque tem 2 Jaqueline, sou eu mesmo, tá? Eu entrei no computador, estou no celular, agora eu entrei no computador. Estou vendo aqui 2 Jaqueline, eu acabei me confundindo. É que no celular eu consigo falar melhor, e no computador eu consigo ver vocês melhor, só por isso. Legal. Bom. Pessoal, então vamos seguir, né? Já são 8h20. Tá bem. Voltamos aqui a compartilhar. Vamos falar, então, sobre... Todos estão vendo minha tela? Ok. Então, à medida que descobrimos o poder dos paradigmas, chegamos a compreender o ditado: a mente justifica o que o coração tem escolhido. Então, eu pergunto para vocês, onde é que está o problema? O problema está na mente ou está no coração? A mente justifica o que o coração tem escolhido. O problema está na mente ou está no coração? No coração. Coração. O problema está no coração. Quando o nosso coração deseja alguma coisa, né, ele faz o quê? Ele dá uma ordem para a nossa mente encontrar justificativas. Quem é pai sabe disso. Né? É aquela paciência que tem que ter com os filhos para ouvir aquele monte de argumento para convencer que deixar ele fazer o que ele quer fazer. Né? Então, essa é a realidade. Né? O nosso coração, a nossa mente, né, funciona como um departamento de vendas, né, dos interesses do coração, né, de marketing. Ele fica ali e tal, argumentando para si próprio, né, para investir em determinada coisa que não vai agregar valor à vida. Então, o problema do homem não é a mente, o problema do homem é o coração. Né? Jesus tem Deus, é por isso que ele fala que ele mudaria o coração de pedra para o coração de carne, né? Ou seja, o problema do homem está no coração. Né? Então, o que são paradigmas? Paradigmas são conjuntos ou sistemas de justificativas, né, de ver o que chamamos de realidade. Né? Eles são construídos sobre pressupostos. Né? Ou seja, você pressupõe alguma coisa e aí você cria uma teoria. Então, são constituídos sobre pressupostos sobre a natureza da realidade. Exemplo de paradigma: a evolução versus a criação. A evolução parte assim, que existe uma probabilidade que, com o tempo e com a adaptação das coisas, as coisas sejam do jeito que são. Esse é o pressuposto dele, né? Para justificar o que nós temos hoje, que não seja um projeto pronto de Deus, né? Como é defendido pela criação. Cristianismo versus islamismo.
cristianismo diz que Jesus é Deus, ele se fez carne. O islamismo parte do pressuposto que Jesus era um homem como outro qualquer, mas não era como outro qualquer, era um profeta, como foi Moisés, né? Como outros profetas, Oséias, mas não é verdade. Jesus era sim um profeta, mas era o Filho de Deus, era Deus, né? E Deus que se fez carne e viveu entre nós. Comunismo e capitalismo, né? O comunismo tem as teorias dele, né, de que o homem, né, ele é influenciado pelo meio e ele transforma o meio, tem toda lá a sua dialética, né, para discutir essa questão. E o capitalismo defende a liberdade de mercado e que sozinho ele vai se autorregulamentar e formar justiça. Nós não vamos entrar nesse propósito aqui, só para dizer o que é, estamos dando exemplo, o que é um paradigma e o que são os pressupostos que hoje justificam, né? A Patrícia perguntou aqui, eu tenho uma dúvida, o coração, no caso, está se referindo ao sentimento? O coração é um sentimento, sim. Quem é que se apaixona por alguém? É um homem? Ou é a mente? É um pensamento? Ou é um sentimento que brota do coração? Né? Você olha para alguma coisa, né, bonita, um carro, e passa a desejar. Não são os pensamentos, né? É um sentimento, um desejo. Esse desejo é fruto do coração, alma, né? Da alma, né? Mas aí tem uma interface, né? E eu não sou assim uma pessoa muito habilitada em psicologia para justificar isso, né? Mas é porque na Bíblia as coisas são um pouco, às vezes tem uma interface ali, né? O que a gente está falando, Patrícia, é que você não adianta você querer mudar um pensamento de uma pessoa. O que você precisa mudar são as crenças também dessa pessoa. É uma coisa que está lá dentro, arraigado lá na alma dela. Entendeu? Valores. São os valores, as crenças, a moral dela, dessa pessoa. Por isso que é quase impossível você conversar sobre política. Por quê? Se você... Vamos lá, vamos supor aqui, você é uma pessoa que se diz direita, e vai conversar com uma pessoa de esquerda, a pessoa vai sempre arrumar outro argumento e você vai arrumar... que não vai bater. Por quê? Porque aquilo já está decidido lá dentro do coração, não é simplesmente um pensamento, não é um argumento, não é uma ideia, não. Uma coisa que está lá, enraizada lá dentro. Então, você tem que mudar, você tem que... Mas nós vamos ver aqui como é que muda. Isso é muito interessante, como é que você muda um paradigma, né? Meu computador, às vezes, ele tem uma dificuldade de andar, eu não sei porquê. Então, Paulo claramente nos ensina, né, em Romanos 1, 18 a 33, que pressupostos que constroem nossos paradigmas são construídos sobre as questões do coração, mais que decisões claramente racionais, né? Ou seja, quando o desejo, né, nasce dentro do coração e ele ali cria suas justificativas. Quando o nosso coração, né, com alto interesse, toma uma decisão, ele telefona para o nosso cérebro e pede todas as evidências que ela pode dar para apoiar o que ele escolheu amar. Assim, a mente justifica o que o coração escolheu. Nosso trabalho é subordinar os nossos corações e processos de decisão ao Senhor, né? Então, assim, por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho do Senhor deve preceder a como chegamos à nossa verdade. E aí, destrinchando isso aqui em 5 questões. Primeiro, a obediência leva à compreensão. Ou seja, a prática, isso até é uma frase do Lenin, né? A prática é o critério da verdade. Ou seja, você, quando experimenta a obediência, você colhe, né, os resultados. Por isso que nós falamos que o evangelho aplicado no mercado de trabalho, ele é tremendo e vai trazer resultados muito mais rápido que, às vezes, a pessoa ficar 20 anos na igreja sem aplicar princípio nenhum. Porque ele começa a praticar, né,
e ele já tem resultado imediato. E as pessoas precisam experimentar a prática da palavra de Deus para a fé delas aumentar. A fé aumenta através da obediência, porque aí você vai criando, vendo que é real, ou seja, a palavra é viva. Isso aí não se torna um pensamento abstrato, você fica repetindo as coisas sem nem saber exatamente como é que se aplica aquelas coisas. Então, é muito importante, né, a obediência. Né? Alguém te falou alguma coisinha, cara, pratica aquilo, agarra aquilo com todas as forças, porque aí você vai aumentar o seu nível de revelação do conhecimento de Deus, o seu amor por Deus, você vai entender como os limites de Deus são para a sua proteção da sua paz, da sua alegria, né? Do seu conforto, né? Do seu verdadeiro prazer, e não aquela coisa de curto prazo que logo, né? É como uma pessoa que se embriaga no dia seguinte está com aquela dor no fígado, ou que toma um ácido, né? Sei lá, e no dia seguinte ele chama o cara, estou num bode danado, não estou me aguentando. Por quê? Porque é um prazer de curto prazo, que a colheita é muito pior, né? O prazer momentâneo é sempre assim. Então, a Escritura é o nosso guia infalível, né? O Espírito Santo é o nosso professor. Por isso que começamos aqui falando assim, cara, quem vai mudar o nosso coração é o Espírito Santo. Não adianta você querer convencer uma pessoa a aceitar Jesus intelectualmente. Você vai precisar do apoio do Espírito Santo para tocar aquela pessoa, com uma palavra rema, uma palavra que vai ativar o amor nela, né? Então, decisões devem ser tomadas ou confirmadas por um conselheiro de confiança, né? Então, assim, tudo é fundamental que na Bíblia você leia, você ouça, acho que Deus está falando comigo nessa direção, mas você precisa ter um grupo de pessoas, cristãos, fiéis, que você vai compartilhar e vai orar junto e vai confirmar. Né? A vida cristã é para ser andada como nós falamos há pouco, é um cordão de 3 dobras, né? Em unidade, mas também observando as experiências. Então, nós crescemos em conhecimento e discernimento praticando a verdade, né? Do mesmo modo que nos tornamos alunos disciplinados. Em Hebreus 5, 12, 14, fala que enquanto nós não tivermos se formos experimentados na prática, não praticarmos a palavra, nós somos como menino, né, que fica a vida toda tomando leitinho, né, e não consegue entrar em estudos mais profundos como nós estamos entrando aqui. Você hoje está numa escola de alimento sólido, né, mas para que você consiga permanecer nessa escola, você tem que começar a viver, praticar, e aí você vai ver que funciona e vai continuar vendo que o problema é que essa aula não está atrapalhando a sua agenda, mas ela está agregando valor na sua vida. Né? A prática é fundamental. Quanto que você tem, de fato, praticado tudo isso que você tem aprendido? Porque é o que você falou, se você não praticar, isso não vai entrar na tua cabeça. Vai ser um tempo aqui, vai ser simplesmente informação rasa, né? Que vai entrar e, poxa, hoje você gostou, você saiu daqui, pô, feliz, aí amanhã já tá meio mais ou menos, depois você já esqueceu. Você vai ficar vivendo que nem cristão que vai toda hora para conferência. Vou ali para conferência, quero pegar um pouquinho, aí vai ali para receber uma palavra de conhecimento, uma profecia, aí tá toda hora em conferência, em congresso, mas não vive, né? Precisa dessas coisas, é o que você falou, precisa de alimento, de leitinho, tá nessa fase. Não, a gente tem que estar amadurecendo. Aprendeu, praticou. Sai, e isso também nos teus projetos, sai da tua coisa natural lá, de ficar lendo teus livros, vai praticar, porque o feito é melhor que o perfeito. Deus vai te capacitar, sai da tua estagnação, da tua zona de conforto, e começa a praticar, e você vai ver que todas essas revelações, né, todo esse caminho, ele vai se fazer verdade na tua vida. Eu senti de ler Hebreus, né, 5, 12, 14, rapidinho. Olha só, pessoal, como assim é interessante. Porque devendo já ser mestres pelo tempo que você está ouvindo a palavra,
frequentando a igreja. Vocês já deviam ser mestres, ele se referindo aqui aos hebreus. Ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Ou seja, aquela pessoa que o tempo todo tem que falar ficar repetindo, né, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que se mil se levantarem contra você, você vai os derrotar, porque os anjos... Tem que ficar o tempo, a pregação para ele, tem que estar o tempo todo ouvindo essas coisas, que é para ele ficar animado e conseguir passar uma semana a mais na vida dele. Isso não faz sentido, né? É a bronca que Paulo está dando aqui nos caras, né? Ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Por quê? Qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, ou seja, da prática, têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Ou seja, você começa praticando um pouquinho e aí começa sua mente a discernir. Daqui a pouco você é o Cristo, é o verbo vivo, é a palavra andando na terra. Né? Você começa a agir exatamente como Jesus agiria, naturalmente, mas é um processo da obediência. Então, o engano mundano, somos informados falsamente que Satanás é dono deste mundo e a igreja não pode mudar nada, até Cristo retornar e dar o poder de fazê-lo. Isso não é verdade. A verdade é que tanto as pressões das lutas da nossa vida ou os enganos do falso sucesso podem nos levar a perder o nosso foco na expansão do reino de Deus na Terra. Deus é o dono do mundo e detém o governo soberano sobre os negócios dos homens. Na nossa luta pela renovação da mente, nós experimentamos a realidade da guerra entre as duas sementes, iniciadas em Gênesis 3.5 e que vai até Apocalipse, né? A guerra entre Cristo e Satanás e seus seguidores é sobre a administração e o controle das pessoas e dos recursos da terra. Por isso que a educação é tão fundamental, como nós já falamos, né? Porque você faz a cabeça ali desde o início. Qual é a função da igreja nesta guerra? É de defesa ou de ataque? Quem é o invasor? Cristo ou Satanás? Se a terra é de Deus, quem é que é o invasor? É claro que é Satanás, né? Estão entendendo o quanto que a escola de negócios lida com guerra espiritual, gente? A gente está falando aqui, ó, o que a gente está falando é de principados e potestades, gente. São altos cargos do diabo, do inferno. Altos cargos. Porque a gente está falando de política, de influência, de negócios. São altos cargos. É quem o diabo está, de fato, preocupado. O próprio Denis cita isso. O diabo não está nem aí para prostituta, para drogado, para marginalizado. Ele não está nem aí. Ele quer são os grandes influenciadores, os presidentes, né, que estão sob essas principados e essas potestades. Então, gente, saiba, né? O João Paulo sabe disso, que ele está vivendo isso na escola de sobrenatural. Eu tenho certeza disso. Porque eu e o Sérgio, a gente sofre pra caramba, é guerra espiritual. Porque a gente está falando, está batendo de frente com principados e potestades. Então, a gente sofre muita guerra espiritual. E você aí, que é aluno, se não estiver praticando, você provavelmente não vai sentir a guerra espiritual. Se você estiver sentindo, se você estiver praticando, eu tenho certeza que você vai estar sentindo guerra espiritual, porque isso aqui é o que você falou, guerra entre duas sementes. E a gente está falando sobre coisas muito fortes e que mexem muito no mundo espiritual. E a gente precisa entender a nossa função e ir lá na porta do inferno e roubar quem está perdido. Essa é a nossa função, entender a nossa identidade, como foi falado, né? Nossa revelação de identidade, entender isso e roubar o que está cativo pelo diabo. Todos entenderam isso, que o diabo não está preocupado, né, com a prostituta ou com o viciado, né, como assim, às vezes a igreja acha que libertação,
é uma grande obra essa, né? Mas por que o diabo? Porque essas pessoas não fazem diferença no mundo. O que faz a diferença no mundo é um presidente da República, é um ministro, né? São os donos das grandes empresas, são essas pessoas que são os grandes jogadores, os grandes players, né? Eu tenho um amigo assim que é cristão e ele começou a estudar sobre bolsa, tal, se entusiasmou, estudou sobre mineração e fez uma aplicação em Minas, lá no Chile, e ele só me contava essas histórias. Daqui a pouco eu encontrei uns anos depois, e aí, como é que foi aquele negócio? Perdi quase tudo, né? Ou seja, porque, coitado, ele achou que as informações que eram disponíveis na mídia, assim, onde ele tinha acesso, eram suficientes. Mas não, essas informações dos grandes jogadores, né, sobre o destino das empresas, o destino das nações, quem vai crescer, quem não vai, isso é decidido num grupo seleto, né? Isso não está disponível para pequeno investidor, né? Então, a partir da perspectiva da cruz, ressurreição e ascensão, os cristãos devem resolver 3 questões. Quem é o dono da terra? Perdão, isso aqui nós já... isso aí. Quem é o dono da terra? Deus ou Satanás? Então, a primeira resposta é Deus. A palavra de Deus se aplica a todos os homens? Sim. Ok? Mas ela não tem validade se você não aplicar. A chuva e o sol caem, o sol brilha para todos, a chuva cai para todos, né? E o homem viverá de toda palavra que sai da boca do homem, de Deus. Então, o que é esperado que a igreja faça na terra, né? Ficar retraída, né? Construindo prédios bonitos, né? Decorando, fazendo reuniões empolgantes, inspiradoras. Isso tudo é legal, isso não é ruim, Deus não está chateado com isso, mas não pode ficar lá limitado a isso, né? A igreja é o único instrumento de justiça que Deus tem na terra para poder transformar vidas, transformar a cabeça desses homens que estão assim, dirigindo o mundo, né? Então, um resumo das questões de compromissos que nós temos que ter no plano pessoal e no plano social. Tem esse quadro aí. No plano pessoal, né? Questão de retidão, caráter, pureza, obediência, identificar e andar dentro do seu destino, né? Questões de justiça no lado pessoal, relacionamentos com a comunidade, de acordo com a palavra de Deus, resolução de conflitos do modo bíblico, quer dizer, você tem um problema com a pessoa, vai lá, conversa com ela, se não resolver, leva para mais um, né? É o modelo bíblico, né? Evitar questões de fofoca, né? Quebra da lei, calúnia, falta de perdão. Isso a nível pessoal. E a nível social, né? Se juntar para apoiar questões como libertação do racismo, do materialismo, do denominacionalismo, né, que é muito forte nas igrejas. As igrejas não só se dividem por conta do denominacionalismo, né? Fortalecer tudo que edifica aos outros, né? Caridade para com os outros, não esperar só que seja do governo, né? Cidadania, uma cidadania ativa, né? Preocupação com o bem-estar de todos, questões de justiça, estar informado a respeito dos direitos bíblicos dos outros, aqui precisa corrigir, trabalhar para estender o reino de Deus em todas as esferas da vida humana, que é o que nós estamos repetindo aqui, né? E questões de justiça, né? Lutar por não facilitar o aborto, né, do jeito que as coisas são, defender o bem-estar das pessoas, lutar contra a escravidão, né, contra a liberdade de drogas, porque essas coisas destroem as pessoas, né?
pode resolver um problema criminal de diminuição do tráfico, de uso da polícia, mas destrói a sociedade, destrói nossos filhos. Então, é algo que a gente não pode ser a favor. Cristo não está voltando para nos resgatar, né, mas para nos promover a uma noiva pronta. Olha só, é uma noiva pronta. Então, Cristo não vai vir pegar a gente para nós sermos enfeitados ou vestidos na eternidade. Não, ele já vai vir resgatar uma noiva pronta, né? E é uma colheita preparada. Ou seja, uma parte significativa desta guerra é sobre a questão de como nós, como cristãos, medimos o sucesso. Então, o sucesso, sob o ponto de vista do homem, é dinheiro, carreira, posição, né, quantidade de bens, ou de Deus, que é construir e viver uma verdadeira cosmovisão cristã, o entendimento de como funcionam as coisas, como nos relacionarmos, o que realmente tem valor e que nós defendemos lutar para agregar às nossas vidas. Então, agora eu acho que nós podemos passar para a etapa do debate, Daniel. Sucesso, então, é basicamente isso, obedecer a Deus e cumprir o nosso chamado, né, gente? Seguinte, gente, vamos lá. A gente hoje está bastante desfalcado, né? A própria Gisela não pôde vir, o Nivaldo não pôde vir, então a gente vai hoje, na realidade, a partir de agora, nossos grupos vão ser 2 apenas, vai ser sempre o grupo da Gisela e do João Paulo. Hoje a Marilene vai estar substituindo a Gisela, tá? Né? Que infelizmente não pôde vir por questão de saúde, mas na próxima semana ela estará aí junto. Só antes de voltar, da gente ir, gente, só queria lembrar mais uma vez que agora o Márcio Petrus está aí. Quarta-feira a gente vai ter uma reunião, tá, gente? Às 19h30, com o grupo de trabalho da Escola de Negócios, para a gente estar definindo novos eventos aí e esse novo projeto que a gente está tocando, tá bom? Então, são todos mais do que convocados, né? E convidados para estar participando. Então, vamos lá, gente. Vou transferir vocês e a gente vai se reunir aí em 25 minutinhos, tá bom? E só para ler aqui, a André falou: os principados e potestades se levantam quando se vêem em enfrentamento, querem calar os cristãos para não haver libertação de cativos e de vícios. É isso aí mesmo, André. Então vamos lá, gente, passando vocês todos aí, tá?